Em 1978, eu fui convidado pela primeira vez pelo falecido e querido presidente Hélio Dourado a integrar a diretoria do Grêmio. Bom, integrei a diretoria do Grêmio com o Hélio e tive uma desavença com ele. E, claro, depois foi costurada. Eu enfim, tenho grandes lembranças do Hélio Dourado. Eu, inclusive, quando trouxe o Fábio para a última eleição, eu levei o Hélio até o local de votação, estive com ele, votou em nós, votou no Fábio. Enfim, que Deus ouça o que eu estou dizendo aqui e que o Hélio lá no céu esteja nos ouvindo. Mas eu, então, integrei essa diretoria com muito orgulho, e por essa desavença que tive com ele, formamos um movimento para eleger o Fábio, né? Querido Fábio Costa. O Fábio era um sujeito que já tinha sido homem do futebol, tinha trabalhado conosco na gestão do Hélio e tal, e aí houve um movimento muito forte, né? O Hélio estava desgastado, 7 anos na presidência, continuados é difícil alguém não se desgastar, né? Então, apesar de ter sido um excelente presidente, né? O homem que nos deu a parte superior do Olímpico, um gremista doente, consumiu o seu patrimônio pessoal, né, para botar dentro do Grêmio. Olha, o Hélio foi um sujeito excepcional. Eu quero deixar bem claro isso aqui para os nossos ouvintes. Pois bem, essas questões políticas, clubísticas e tal, acabamos acompanhando a chapa do Fábio. Muito bem. Para explicar a essa galera que está nos ouvindo, né, eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, e a minha empresa tinha a sede na rua Luciana de Abreu, nos Moinhos de Vento. Pois bem, era uma incorporadora à época. Pois vários ainda que estão aí conosco sabem disso. O Flávio de Oliveira, o próprio Rafael Bandeira, futuro presidente depois, né, o Paulo Odoni, que foi presidente, à época estava nesse movimento, o Fábio Coafilho, né, querido Fabinho, todos. Né? Essa eleição foi no meu escritório. Eu separei a parte de cima da casa e deixei a empresa só embaixo. Né? E ali foi o comitê, né, para a eleição do Fábio. Tivemos a infelicidade quando o Júlio Ricardo Motinho, o Doca e eu já estávamos festejando a vitória, aí os últimos votos deram, acho que se eu não me engano, por 2 votos, a vitória ao doutor Hélio. Bem, foi o último ano da administração Hélio Dourado, né? O Hélio pediu ao Rafael Bandeira dos Santos, meu querido amigo, ex-presidente também, né, que fosse o candidato apoiado por ele, porque sabia que não ia ganhar, não tinha jeito. Nosso movimento já tinha explodido. Aí, continuamos a campanha, novamente a eleição dentro do meu escritório, ganhamos a eleição por uma margem que eu nem me lembro mais, porque são números que não dá para guardar todos na cabeça. Ganhamos a eleição e o Fábio, então, me pediu para ficar no dia a dia com ele. Então, me tornei, junto com o Volmer Padilha, grande nome do Grêmio, falecido, que esteja nos ouvindo também, né? Assessor especial da presidência. Só que naquela época, é importante dizer, que o assessor especial da presidência não é como hoje. O Romildo aí montou, sei lá, todo mundo é assessor da presidência, tem lá 50, 60, até o homem da segurança é assessor da presidência. Não, na nossa época não. A gente era assessor e mandava. A gente era assessor e sentava na diretoria e tinha voto, né? A gente era assessor e participava dos principais momentos do Grêmio, né? Eu digo aqui alguns dessa época, né? Por exemplo, quem é que foi com o Fábio Arcali lá, quando o América de Cali jogava com o Estudiantes de La Plata? Que essa galera toda precisa conhecer a história do Grêmio, né? Se o América perdesse para o Estudiantes aquela partida, o Grêmio não iria para a final da Libertadores com o Peñarol. Não iria, né? Então, Padilha e eu lá fomos com o Fábio,
né? Resolver as questiúnculas para que tudo corresse bem na partida, graças a Deus, né? Correu bem. Né? Outra coisa, num determinado momento, o Fábio estava desesperado, porque o vice-presidente de futebol nosso era o Alberto Galia, uma criatura maravilhosa, né? Um sujeito de um coração único, mas não era um homem de tocar um bando de jogador. Para tratar com jogador, tem que saber tratar, gente. Né? Tem que ter voz ativa na hora certa. Né? Não pode deixar o jogador se achar ídolo e dono de tudo. O jogador é importante, mas é empregado do clube, é empregado da diretoria. Para ganhar o salário, tem que compensar o salário que ele está ganhando. Né? É a relação patrão-empregado. Né? O dirigente é o patrão, o jogador é o empregado. Então, a gente, naquela época, com o Galia, em determinado momento, no início do ano, o Fábio se desesperou. Achou que a gente estava faltando alguém para o vestiário. Nunca me esqueço. Um dia chuvoso, Fábio, Padilha e eu na sala da presidência do Olímpio. Daqui a pouco o Padilha diz: o homem é o seu Petri. Porra, não deu outra. Pegamos o carro que o Padilha tinha, era um Dodge Dart, e fomos lá em Viamão, no sítio do seu Petri, que já estava recolhido naquela época, e trouxemos o seu Petri para diretor de futebol. Bom, isso foi um ganho astronômico, porque o seu Petri era um homem notoriamente de vestiário, e o Galia era um dirigente. Então, os dois se completaram e foi uma coisa fantástica. Né? Então, são passagens, né, da vida nossa na diretoria do Grêmio, para aqueles que não me conhecem, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes. Então, eu tive essa função na diretoria do Fábio, depois fui assessor especial do Galia na administração dele, né? Depois eu fui coordenador geral da chapa do falecido presidente Irani Santana, grande presidente Irani Santana, né? Querido amigo que mora no meu coração e morará pela eternidade, pois tive o prazer de coordenar a montagem da chapa, né? Tivemos o que nunca tivemos, a primeira vez uma vice-presidência de marketing, né, por sugestão minha, enfim, e já morando no Rio de Janeiro, quando começou a gestão do Irani, nós fazíamos uma reunião presencial com a minha presença por mês. Então eu vinha, participava da reunião, né, e voltava para os meus afazeres no Rio de Janeiro. Mas falava com o Irani diariamente. Eu tinha uma intimidade enorme com o Irani, o apreciava assim, enormemente, é uma pessoa que não sai da minha memória, né, dia e noite. Então, participei desta e depois, já sem participar da diretoria, mas no conselho, ainda vivo, parece que eu falo só de passado, mas eu tenho que falar da minha história no clube, para que essa garotada que está nos ouvindo saiba que estão falando com um sujeito que conhece o clube, que conhece futebol, que tem a vida dedicada ao Grêmio. Teve, até então, voltei esse ano, por causa do Romildo. Senão eu não voltaria. Eu continuaria no meu sofá aqui, ó, sentado, olhando a televisão, sofrendo, torcendo, feliz da vida pela grandeza do Grêmio.